Olá, pessoal. Então, essa aula eu vou estar abordando a respeito da nutrição parenteral. Nós já vimos as outras aulas anteriores, os dois outros tipos de terapia nutricional, que era a via oral e a via interal, né? Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a via parenteral. Segue os mesmos propósitos, os mesmos objetivos dos outros dois temas, né, que é entender quais as indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens, vias de acesso, métodos de administração, entre outras coisas, certo? Então, só reforçando mais uma vez aquilo que já foi falado nos outros slides, que a terapia nutricional, ela consiste no conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. Então, só mais uma vez reforçando que muitas vezes, quando a gente está se tratando de terapia nutricional, é a maneira que a equipe e o profissional em específico ele buscou uma forma de ajudar aquele paciente a se alimentar e que essa alimentação pudesse trazer retorno e benefício para determinada patologia que o paciente esteja padecendo, certo? Então, segundo a Anvisa, né, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ela define que nutrição parenteral é uma solução ou emoção composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais, estéreo e apirogênica, acondicionada em recipiente de vidro ou plástico, destinada à administração endovenosa em pacientes desnutridos ou não, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese e manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Então, o que vai diferenciar a nutrição enteral da nutrição parenteral é justamente a forma como ela vai ser administrada. Não só essa forma de ser administrada, mas tem algumas outras coisas que tem essa diferença, né? Que difere uma da outra, mas se aplica ao mesmo ambiente, como vocês podem ver, regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. Cabe à pessoa doente ou cuidador ser abordada e ser direcionada da melhor forma de como tratar o doente de acordo com o tipo de terapia que foi escolhido, né? E a terapia parenteral, ela é infundida, como eu falei, via endovenosa por meio de um catéter venoso central ou periférico, de forma que o trato digestório é completamente excluído do processo. Então, essa é uma outra característica que difere da nutrição enteral. Como eu falei no vídeo de nutrição enteral, vocês lembram que se o trato gastrointestinal ele estiver funcionando ou algo ainda tem uma utilidade, deve ser usado, né? Já quando se aplica a terapia parenteral, significa que aquele trato gastrointestinal ele não pode ser utilizado. Sendo assim, o paciente ele não pode ficar desnutrido, ele não pode ficar com fome e procura-se uma outra forma de terapia para que ele possa se alimentar. E essa terapia parenteral, ela vai fornecer justamente elementos necessários à demanda nutricional do paciente, que possui a via gastrointestinal impossibilitada de ser utilizada. Então, só reforçando mais uma vez, se meu paciente ele está com nutrição do tipo parenteral, significa que tem algo no sistema gastrointestinal dele que está comprometido e por isso que ele está usando esse tipo de sonda. Então, quais seriam as indicações, né, para a terapia parenteral? Como já foi dito, se o trato digestivo não funcionante estiver comprometido, obstruído ou inacessível, primeiro ponto. Se o paciente estar tendo vômitos intratáveis, né, significa que está tendo vômito ou diarreia, são causas ou são provocados pelo sistema do trato gastrointestinal. Significa que naquele momento a gente precisa dar uma pausa, dar um descanso para aquele sistema e procurar uma outra via para esse paciente se alimentar, para que o alimento que chegue no seu trato não o irrite e faça ele voltar a vomitar e ter diarreia. Então, os vômitos intratáveis podem ser devido a uma inflamação no pâncreas, ou pode ser também devido a alguns tratamentos, como, por exemplo, a quimioterapia. No caso da diarreia, pode ser devido a alguma doença inflamatória intestinal, como a HDI, a síndrome de má absorção ou síndrome do intestino curto. Entre outras indicações, por exemplo, neoplasias
ou quando o intestino ele precisa de um repouso devido a alguma fístula enteroetérica ou enterocutânea. Então, é indicado para que nesse momento o paciente ele possa fazer o uso da nutrição parenteral, para que não possa trazer também os transtornos e também não chegue a ferir mais ainda o seu trato gastrointestinal. Com esse repouso, vai ajudar para que o trato gastrointestinal, digestivo, ele possa se recuperar mais rápido. Então, quais são algumas outras indicações também para a terapia parenteral? Se o paciente ele vai fazer um pré-operatório, né, isso ajuda a minimizar a desnutrição grave, e essa nutrição ela deve ser iniciada de 5 a 7 dias. Se o paciente ele tem uma complicação pós-cirúrgica, devido a alguma fístula, alguma lesão, hemorragia, enfim, algo que aconteceu, o intestino parou, outra parte do órgão teve algum comprometimento, é importante que naquele momento a alimentação ela não venha ser um agravo. Então, é aconselhado, indicado que possa usar a terapia parenteral nesse momento. O pós-trauma também pode ser devido a uma sepse, o ilho paralítico, alguns sangramentos digestivos, que também pode causar um estresse no órgão ou no organismo, e às vezes a alimentação ela não vai ser uma coisa benéfica naquele momento. E como vocês podem ver aqui, distúrbios gastrointestinais, pode ser alguns vômitos, algumas doenças infecciosas intestinais, obstruções mecânicas no trato gastrointestinal. Quais seriam algumas das obstruções? Por exemplo, a formação de fístulas, como vocês podem ver aqui nessas imagens, impossibilita aqui a passagem de alimentos, a passagem de oxigenação, causa dores, inflamação. Então, isso no momento que a alimentação chegar nessa parte do organismo, do intestino, vai haver uma resposta inflamatória, uma outra resposta, e no momento, então, a alimentação, para que passe por esse órgão, ela não é tão viável. Algumas outras indicações também para usar a terapia parenteral é quando se tem alguma hemorragia gastrointestinal, que precisa ser tratada essa hemorragia para que ela não possa comprometer outros sistemas do organismo, como por exemplo o sistema circulatório. É preciso curar essa hemorragia, né? E a alimentação muitas vezes ela pode não trazer benefícios nesse momento. E para aquelas pessoas que têm uma síndrome do intestino curto, ela precisa de um repouso nesse momento, porque o seu intestino, as suas células intestinais, elas estão um pouco sensíveis. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, as pessoas que têm síndrome do intestino curto, elas vão ter algumas deficiências em algumas células que ajudam a absorver alguns nutrientes. E pouco a pouco essas deficiências, elas provocam uma morte celular e essa parte do intestino ele precisa ser retirada, fazendo com que todo o intestino, pouco a pouco, ele vai sendo perdido. Então, às vezes, a alimentação, ela chega a ferir ou a inflamar mais ainda essas células dessas pessoas que são acometidas por esse tipo de doença. Quais seriam as contraindicações, né? Se eu vejo que o paciente está apresentando alguns sinais e sintomas de determinada maneira, eu vou indicar ou não a nutrição parenteral? E como eu consigo observar se eu devo indicar ou não? Então, aqui vocês podem ver algumas contraindicações. Por exemplo, se tem uma sobrecarga de volume, seja sanguíneo ou outro do paciente, se o paciente ele está instável, em falência hemodinâmica, se eu vejo que os seus sistemas eles estão em colapso, seja o circulatório, o cardiovascular, o cerebral, enfim, se eu vejo que meu paciente ele está apresentando alguns sintomas que mostram que a hemodinâmica dele não está estável, eu não vou indicar no momento uma dieta. Eu preciso estabilizar o meu paciente para que o corpo, o organismo dele entenda que agora ele está apto e ele está preparado para receber a alimentação. Senão, se ele não estiver hemodinamicamente estável, o corpo não vai conseguir, vamos supor, ele não vai conseguir reconhecer que aquele alimento no momento é bom para aquela doença. Ele vai estar em colapso, não vai pensar nisso. Né? Alterações metabólicas e bioquímicas. Se eu vejo que meu paciente está comprometido com alguma coisa assim do tipo, eu não vou estar ofertando alimentação. Eu preciso saber onde é que está tendo o problema para depois a alimentação ela entrar. O edema agudo de pulmão, né, que é justamente quando se tem um acúmulo de fluidos, de água nos alvéolos pulmonares. Isso dificulta a hematose, que é as trocas gasosas, e dificulta também
que o paciente ele possa trabalhar o seu sistema pulmonar, ele possa trabalhar, e isso acaba afetando a alimentação. Também o infarto agudo do miocárdio, que é justamente uma falência circulatória e respiratória de uma parte do organismo, e isso faz com que, no momento, a alimentação também não seja tão viável. Uma anúria sem diálise, que é justamente a interrupção, ou não está tendo urina desse paciente, então preciso ver se esse órgão que é responsável por formar a urina está trabalhando bem, e distúrbios metabólicos. Então, se eu observar algumas contraindicações, eu não vou fazer com que o meu paciente ele tenha acesso à terapia parenteral. Eu preciso primeiro curar ou observar onde é que está tendo falha hemodinâmica para que depois a alimentação ela venha. E entre outras indicações, contraindicações, também tem se o paciente ele está em jejum, menos que 5 dias, né? Eu vejo que se não tem uma necessidade se ele não está desnutrido e se ele tiver um prazo de pelo menos 5 dias de jejum, não tem a necessidade de estar aplicando a parenteral, né? A possibilidade do uso do trato gastrointestinal também, se eu vejo que tem ainda um resquício de esperança de que esse paciente ele possa usar a via enteral, eu ainda prefiro a enteral do que a parenteral. Porque a parenteral significa que o paciente, de fato, está impossibilitado de receber de outra forma, certo? Então, o máximo que a gente tem que fazer é lutar para que o paciente ele não entre na parenteral, e se ele entrar na parenteral, ele possa sair o mais rápido possível. A dificuldade de obter acesso venoso, às vezes, se o paciente ele tem uma dificuldade de encontrar acesso, a gente não deve ficar forçando, futucando o paciente para que possa machucá-lo e estressá-lo. O prognóstico que não necessite de suporte agressivo, então, se eu vejo que não tem também necessidade de uma nutrição parenteral, se eu posso estudar o caso melhor do paciente e ver uma melhor forma ou uma outra maneira, eu devo aplicá-la. E condições relacionadas à inserção do catéter, geralmente uma perfusão tecidual ou discrasia sanguínea. Então, esses pontos eles vão ser caracterizados como uma contraindicação para o uso da terapia parenteral. Em relação às vias de acesso. Então, a gente viu que na nutrição enteral tinha 4 tipos de vias de acesso, né? Uma que entrava era a nasogástrica, a nasoentérica, a que ia diretamente no estômago e a que ia diretamente no intestino, né? Então, na via parenteral, nós vamos ter 2 tipos de acesso, que é a via parenteral periférica, conhecida como NPP, que é administrada diretamente em uma veia periférica, geralmente no antebraço ou pode ser na mão também. Não é artéria devido à dificuldade de estancar o sangue, caso ocorra alguma intercorrência. E a via parenteral central, que ela é administrada diretamente em uma veia central. Então, a gente vai ver os 2 lugares, as posições que o acesso ele pode estar dando a entrada para a alimentação. Então, a escolha da via dependerá da duração planejada da terapia. Então, se eu vejo que é um paciente que está muito crítico e eu vejo que ali ele vai ter que ficar um determinado tempo na UTI ou hospitalizado, eu vou decidir, de acordo com isso, qual tipo de via vai ser a mais viável para ele no momento. Então, por exemplo, a via periférica, ela é utilizada para períodos curtos, menor que 15 dias, ou de 1 a 7 dias, tá? Ao contrário. A alimentação, ela é complementar, nesse caso, possa ser que o paciente ele consiga se alimentar, mas ele não consegue absorver bem todos os nutrientes, mas às vezes a sua via oral está comprometida, então, e a sua via enteral também está comprometida, ou parcialmente comprometida, então a parenteral ela pode ser um complemento, certo? Então, aqui, por exemplo, um paciente ele pode estar na via tanto enteral como parenteral, né? Mas a parenteral ela não vai ser uma prioridade, ela só vai ser uma coisa complementar para atingir a necessidade do paciente. Ela toma aí um total de calorias nesses valores aqui, de 1.000 a 1.500 quilocalorias por dia. Tem uma punção rápida e menos complicações na hora de acessá-la, geralmente, né? Porque vocês bem sabem que tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade de encontrar a veia, de encontrar acesso, mas isso é menos comum, né? O menor custo também e não permite infusão de soluções hiperesmolares,
né? Soluções com até 600 mil osmolaridade é permitido. Também elas são melhores toleradas e pode sim trazer algumas complicações, como tromboflebite, reações alérgicas e infiltração subcutânea. Preste atenção quando eu falei aqui, não permite infusão de solução hiperesmolares. Quando eu falo de osmolaridade hiperesmolares, o que é que eu estou querendo falar? Estou falando de osmolaridade. Tá, o que é isso? A osmolaridade é justamente a quantidade de partículas por litro de solução. Então, eu vou estar ofertando lá aquele tipo um sorozinho, né? Que é a dieta para o paciente. E lá vai ter inúmeras partículas de nutrientes. Que nutrientes são esses? O carboidrato, a proteína, a gordura, algumas vitaminas, minerais, enfim. E quanto maior a quantidade de nutrientes, mais osmolaridade vai ter essa alimentação, essa solução. Por isso que na nutrição parenteral periférica, as necessidades calórico-proteicas não são atingidas. Por que não são atingidas? Porque se for muito, a osmolaridade for muito grande, o acesso ele não é compatível para uma grande quantidade de solução osmolar. Aí tem um outro tipo de acesso, um outro tipo de via que vai permitir dar ao paciente uma solução mais osmolar, certo? Se alguém ficou com alguma dúvida sobre esse ponto de osmolaridade, me procura. Em relação à via periférica, então aqui a gente tem o cateter inserido em veias superficiais, calibrosas, que são mais frequentes no antebraço e na mão, né? E também tem aqui a veia cefálica, via basílica, né? Como vocês estão vendo na imagem. E em relação à via central, né? A via central, ela é para períodos maiores que 14 dias. A administração, ela consegue administrar e abrir ou ser uma porta de entrada para soluções mais hiperesmolares, né? Então, aquela solução ela vai ter bem mais nutrientes e esse acesso ele é compatível para fornecer mais nutrientes ao paciente e oferece um aporte adequado de até 4.000 quilocalorias, certo? Então, como vocês podem ver, esses são alguns locais de implantação do catéter via central. Então, a veia jugular interna, como vocês podem ver aqui, e a veia subclávia, elas são as mais fáceis de serem funcionadas. E também tem a veia femoral, só que ela é utilizada em último caso porque a probabilidade de infecção é muito grande. Então, às vezes, quando a veia subclávia, jugular, ela vem a ser inflamada, infeccionada, coisa do tipo, elas são suspendidas e a veia femoral é uma outra alternativa, porque talvez aqui já não encontre um acesso, o paciente ele está, vamos supor, judiado, né? Então, a via femoral é uma outra alternativa. E aqui, como pode ver, é utilizada quando há sinais de infecção nessas outras vias. Então, aqui tem os locais, tanto da subclávia como jugular interna e a femoral, e os riscos que esses tipos de acesso eles podem trazer ao paciente. Por isso que é importante ter cuidado na higienização, na maneira de mudar o paciente de lugar, de posicioná-lo, de ajudá-lo para que esses acessos eles não possam trazer alguma complicação para o paciente. Então, aqui é só um resuminho da diferença da nutrição parenteral para a nutrição parenteral periférica e a nutrição parenteral central, né? Então, a periférica, ela é administrada em baixas concentrações, né? Em vez de menores calibres e o período é curto, lembrando, né? E a central é quando tem altas concentrações de nutrientes na solução, em vez de maiores calibres, como a subclávia, femoral, cefálica, jugular, interna e externa, e em períodos mais longos. Então, essas são as grandes e principais diferenças entre esses dois tipos de acesso da via parenteral. Então, é importante ter isso em mente, porque isso cai tanto em concurso e também pode cair na avaliação de vocês. Pode não, deve, né? Então, em relação aos componentes da solução de nutrição parenteral, aqui são alguns componentes, quando eu falo assim, que tem muitos nutrientes. Quais seriam esses nutrientes? O lipídio, os aminoácidos, que é proteína, eletrólitos, vitaminas, oligoelementos, glicose, água, enfim. Todos esses vão fornecer caloria para a solução que vai ser administrada ao paciente. E cada um desses vai exercer uma função dentro do organismo para conseguir manter, regular
ou ajudar na recuperação do quadro do paciente. Então, esses componentes, eles são prescritos conforme o objetivo da nutrição parenteral, né? E para que eles possam ser prescritos, o paciente ele já passou por uma análise como um todo, clínico-nutricional, o diagnóstico, a presença de comorbidades, o balanço hidroeletrolítico e o estado ácido básico. Então, tudo isso foi levado em consideração para que o paciente ele pudesse ser indicado a uma nutrição do tipo parenteral. Bom, gente, então até aqui nós conseguimos abordar um pouco sobre a introdução da via parenteral, as suas vias de acesso e determinadas características. No próximo vídeo, para que esse não fique muito extenso, eu vou falar um pouco sobre os métodos de administração, né? E o resto de algumas complicações, entre outras coisas, que a nutrição parenteral ela pode trazer para o paciente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação até essa parte que foi abordada, vocês podem me procurar no privado, eu estou aberta, né? E disponível para tirar as dúvidas de vocês. Até mais, tchau, tchau.